Rav Shaul trazendo a mensagem profética. É isso que aconteceria nos últimos dias, e nós estamos vivendo esse Acharit Amim. Nós estamos vivendo esses últimos dias. Porque é impossível uma mensagem que vai para todas as nações, uma mensagem profana como esta. Agora não para aí não, porque se isso não existe sagrado para os profanos. Essa é a realidade, é o que está registrado para nós, que ficou registrado das palavras dos grandes homens de Deus para nós. E, lamentavelmente, muitas pessoas não conseguem enxergar isso. Né? As pessoas parecem que estão entorpecidas por alguma coisa que não conseguem enxergar. Eu sei que quando a gente fala de Olimpíadas, e aqui hoje nós vamos falar sobre essas Olimpíadas agora, de 2024, de Paris, é muito importante a gente entender que eu sei que há pessoas que estão focadas no esporte, né? Me interessa mais a parte da ginástica, mais a parte dos esportes. Vamos esquecer essa abertura. Na realidade, Olimpíada já tem a sua origem dentro de um fundo pagão. Essa é a verdade absoluta. Né? Mas hoje a gente vai ver algo aqui muito importante, que eu creio que é assim como um alerta para todos aqueles que são servos de Deus, que servem a Deus com temor, né, com amor, de que realmente nós precisamos nos posicionar diante da profanação desses últimos dias. Eu sou o Rabino Yosef Baru e hoje a gente vai estar trazendo um comentário, uma abordagem sobre o que está acontecendo nessas Olimpíadas. Shalom, shalom, queridos. Estamos aqui regressando com um vídeo. Esse vídeo de hoje ele tem um teor assim bem sério, bem pesado, justamente pela urgência e pelas coisas que estão acontecendo agora. Não é? Não só pelo aquilo que o mundo está fazendo, porque não é de se admirar que aqueles que não temem a Deus vão fazer coisas que ofendem a Deus. Mas muitas das vezes o que é de admirar, né, é nas pessoas que dizem servir a Deus e muitas das vezes estão de mão dadas com a profanação ou apoiando a profanação. E hoje aqui nós vamos falar um pouquinho, vai ser um vídeo que vai ser bem direto naquilo que está acontecendo, ou melhor, até aconteceu na abertura dessas Olimpíadas, e essas Olimpíadas de 2024 já mostrando para a gente o que é o reflexo das nações desses últimos dias, porque na realidade ali estão nações do mundo inteiro, representadas pelos seus atletas, mas a nação que cedia, né, as Olimpíadas, ali estamos falando da França, já expressa qual é a ideologia, qual é a mensagem daquele espírito que opera hoje nos filhos da desobediência, que está operando no mundo, como está escrito, que o mundo já está no maligno, ele jaz no maligno. Então é muito importante o que nós vamos falar aqui hoje. Nós vamos abordar aqui alguns temas e eu quero já convidar você, antes da gente entrar aqui, que você deixe o seu like aqui, você se inscreva se você não é inscrito. Eu sei que há muitas pessoas comentando sobre esse mesmo tema, mas eu convido a você para que você acione o sininho aqui, para que sempre que a gente enviar um vídeo, você possa ser também notificado e participar com a gente desse mover do espírito de Hashem nesses últimos dias, do conhecimento que programamos, fizemos um curso especialmente para você. Esse curso é o curso de judaísmo na prática, da fé aos costumes. Você vai ter ali, de uma maneira assim bem teórica, claro, mostrando para você detalhes da tradição, o que o povo judeu crê, sobre as vestes do povo judeu, utensílios que o povo judeu utiliza, festas que o povo judeu celebra, a influência do povo judeu na arte, na música, na ciência, na política. Você vai ter um leque de informações que vai trazer para você conhecimento do povo judeu e também sobre o judaísmo messiânico. Então, não deixe de acessar aqui embaixo, busque aqui as informações com a nossa secretaria. Você vai ter uma oportunidade
ímpar de poder crescer mais nos detalhes, no conhecimento do judaísmo. Então, aqui para você, não esqueça, está aqui abaixo informações que vão trazer para vocês muitas, uma carga de conhecimento bastante grande para você, tá bom? O tema que a gente separou justamente do que está acontecendo agora. Volto a dizer para todos, as Olimpíadas sempre foi, né, um evento, né, ah, o nosso vídeo hoje, né, não existe sagrado para os profanos, justamente pelo que está acontecendo nessa Olimpíada. Eu já quero abordar com vocês aqui, olha só o que aconteceu já na abertura, né, desses Jogos Olímpicos. Eu pergunto para vocês se haveria alguma necessidade de colocar um bezerro de ouro, né, participando da solenidade, né? Se era necessário ter um bezerro de ouro representado ali no palco, aonde estão todas as pessoas do mundo observando, vendo, participando. Será que era importante isso? Agora, quando a gente fala de Olimpíadas, sendo as Olimpíadas algo que é palco para o mundo inteiro, porque o mundo inteiro está vendo. Os continentes, por isso a gente vê os anéis, que é símbolo das Olimpíadas, eles expressam os continentes. E é natural saber que num mundo tecnológico como nós estamos vivendo, né, todos vão estar com seus olhos fitos no evento. E lá está um boi, ou seja, um bezerro, um touro de ouro, ali no palco. Isso nos faz lembrar muito o que aconteceu no passado, porque, na realidade, esse bezerro de ouro, que pode representar riqueza, pode representar a prosperidade, pode representar os investimentos, né, o sucesso financeiro, e quando a gente está falando de Europa, a gente está falando do mundo, né, ou seja, da questão do mercado internacional. Será que é realmente essa a ideia? Será que é realmente essa a mensagem que está sendo passada? Agora, não se pode ignorar que isso nos faz lembrar o que no passado aconteceu, porque o bezerro de ouro é um símbolo de idolatria, de substituição do verdadeiro Deus. Israel pecou contra Deus quando Hashem estava dando a sua lei no Monte Sinai para Moisés. Quando Moisés estava ali pegando as tábuas da lei, que Hashem escreveu com seu próprio dedo. E quando ele desce da montanha, depois de 40 dias, está lá no capítulo 32, verso 4, de Shemot, de Êxodo, e ele os tomou das suas mãos, falando do ouro, e o trabalhou o ouro com um buril, e fez dele um bezerro de fundição, ou seja, um bezerro de ouro. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Em outra tradução vai dizer: estes são os teus deuses, ó Israel. Então veja que o verdadeiro Deus está entregando a sua lei no monte, e agora eles estão dizendo: não, não é aquele Deus que a gente quer, não, é esse aqui. É substituir o verdadeiro Deus por um Deus de ouro, de um Deus feito de metal. Ou seja, o metal aqui falando sobre o materialismo, falando sobre o dinheiro, falando sobre a riqueza. É claro que tudo isso tem um contexto, né? Não estou falando contra a riqueza nem contra o dinheiro, mas mostrando que o materialismo está tomando conta das pessoas, a preocupação com o prazer, com o bel prazer nos últimos dias, e como isso está se tornando realmente uma divindade para as pessoas. E quando a gente olha para as Olimpíadas e vê esse touro ali representado, queridos, isso não é qualquer coisa. É muito importante não perder a sensibilidade espiritual, porque, de uma certa forma, o mundo espiritual está falando conosco. E aqui eu volto a dizer para vocês, pode ser que alguém me considere até um fanático, um radical. Não, o grande problema é as pessoas que são permissivas demais. Né? Elas são tolerantes demais. Tolerantes com o pecado, tolerantes com a idolatria, com a profanação, onde elas não veem qualquer problema. Isso não é um problema, não é? E com isso vai corroendo aos poucos, até que não há mais cura, até que não há mais solução.
quando a gente olha para esse evento mundial e expressado ali no palco, quem é espiritual sabe, quem conhece as Escrituras sabe o que um bezerro de ouro ou um touro de ouro vai representar para aqueles que temem a Deus. Porque quando a gente olha para a história do povo de Deus e como Israel pecou com essa idolatria, essa profanação, essa abominação, a gente sabe realmente que o resultado foi o juízo divino sobre os filhos da desobediência. Mas não para só aí, né? A gente também teve ali, dentre várias coisas, tá, gente? A gente só separou 3 coisas aqui para comentar. Um cavaleiro muito estranho, muito esquisito, ao mesmo tempo que ele se envolve com o tema daquele barqueiro que é como uma espécie de mensageiro da morte. Nós também tivemos aqui um cavaleiro que ele expressa muito, ele faz lembrar aquele cavaleiro branco do Sefer Hitgalut. A gente olha todo momento na abertura, inclusive tá até difícil agora de você conseguir imagens, porque parece que eles estão tirando essas imagens. Mas quando você olha para ele, você te faz lembrar aquele cavaleiro lá do Apocalipse. Então, o que isso poderia estar representando para a gente? Até a referência é Apocalipse 6:2. E olhei, e eis o cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. É ele que dá ali o início, o start, para que a pira olímpica, a tocha, ela possa sair entre as pessoas para ser acesa a pira olímpica. Quem é essa pessoa? Esse cavaleiro estaria representando o quê? Aquele que conduz a paz entre as nações? Porque ele vem cavalgando sobre as águas, justamente o caminho por onde as nações passaram para poder se encontrarem para os Jogos Olímpicos, para os desafios olímpicos. Então, ele está expressando o quê? Realmente um cavaleiro de paz, ele vem trazer a paz, embora ele não expresse a sua identidade, mas ele vem para poder viabilizar os jogos, a união entre os povos. É essa a mensagem? Porque quando a gente olha para o Apocalipse, a gente vê a mensagem do Cavaleiro Branco. É essa a mensagem. Aquele que vem para trazer paz para a humanidade, aquele que vai ser dado uma coroa para ele, vai ser dado um arco para que, com a força do seu braço, ele possa ter o alcance do seu reino. Será que é isso que está querendo ser expressado espiritualmente ali, nesse evento, né, das Olimpíadas, da abertura das Olimpíadas? Então, é muito importante estarmos com os nossos olhos espirituais abertos, queridos. Então, queridos, é necessário ter discernimento para entender todas essas coisas. Eu volto a dizer, não estou afirmando que é o cavaleiro, não é isso que eu estou dizendo, não ponha palavras na minha boca. Você que de repente não vai concordar comigo, não ponha palavras na minha boca. Não estou dizendo que é o cavaleiro branco, estou dizendo que isso lembra. Seria talvez uma mensagem de paz para a humanidade? É um prenúncio das coisas que virão? Será que é isso que está acontecendo? Então é muito importante a gente não perder a visão espiritual. É melhor você se exceder muitas vezes na precaução do que você se tornar leniente e pouco a pouco você ser corrompido com as coisas deste mundo. Não para aí, e eu acredito que a maior profanação foi o tema da Santa Ceia. Aqui eu quero só salientar uma coisa muito importante. Vocês estão vendo aqui na parte de baixo é o quadro, a pintura de Leonardo da Vinci sobre a Santa Ceia. Em cima você está vendo a representação da Santa Ceia com o tema LGBT, envolvendo gays, lésbicas e todo tipo desse gênero que eles criaram. Né? A profanação da prostituição, a profanação do sexo ilícito, agora expressado na mesma posição, fazendo o mesmo tipo de posição da chamada Santa Ceia de Leonardo da Vinci. E aqui eu quero salientar uma coisa aqui. Pode ser que alguém diga assim, mas isso aí é uma coisa católica. Perfeitamente. Leonardo da Vinci ele tinha uma visão católica e por isso ele vai fazer um afresco ali, ele vai fazer uma pintura, uma tela, expressando a Santa Ceia na visão cristã. Ali o Messias de Israel, o Yeshua, no caso com os discípulos, na visão católica. Só que isso não tira o fato, ou seja, não anula o fato de que está falando
de algo sagrado, né? Por mais que o catolicismo ou o cristianismo esteja apontando para aquela ceia que Yeshua fez com seus discípulos, Jesus de Nazaré, e ele pense de uma certa maneira, realmente aconteceu uma ceia. A gente sabe que foi Pêssar, foi a Páscoa judaica. E Yeshua se sentou com seus discípulos, fez ali aquele cerimonial, aquele seder, ali expressando que é a nova aliança no seu sangue, com o matzá, o pão sem fermento, o vinho, expressando que a sua carne, seu sangue, ou seja, a nova aliança que Deus prometeu através do profeta Jeremias, lá no capítulo 31, verso 31. Então, quando a gente olha para esse símbolo, que é importante, sendo profanado, e aqui não importa se a pintura, no caso, o que eles estão querendo falar é católica, o que importa é o que ela representa, é um desrespeito, é uma profanação de um grau sumo, queridos, que não tem como medir. É literalmente a falta de temor aos céus. E mais do que a falta de temor aos céus, é a afronta aos céus. Já não basta que eles pegaram o símbolo do pacto de Deus com a humanidade, de que Deus não mais destruiria a humanidade com águas do dilúvio, que é o arco-íris, que a gente vai chamar de arco celeste, mas para entender, o arco-íris, que é símbolo do pacto, da aliança de Hashem. Quando você olha para os profetas, você vê que o arco celeste, ele é o resplendor da glória do trono de Deus. Eles pegaram ou seja, o que é tão sagrado, e colocaram como símbolo da promiscuidade, símbolo da profanação, da homossexualidade, do movimento LGBT. Isso é uma profanação de um grau terrível. Não basta isso, agora eles pegam um símbolo tão importante, e aqui eu vou dizer, para o cristianismo, até mesmo para o judaísmo messiânico, nós que cremos em Yeshua, que vemos Yeshua fazendo ali o Seder de Pessa e ali fazendo o memorial do Mashiach, ou seja, estabelecendo ali, naquele dia, que a nova aliança estava se cumprindo ali. Gente, o dia, isso não pode ser considerado como normal, isso não pode ser considerado como arte. Isso é uma profanação. A gente não está aqui fazendo propaganda ou incentivo ao ódio gratuito, não é isso? Mas existem limites para as coisas serem realizadas, para as coisas serem apresentadas. Isso é um desrespeito à fé, ao sagrado. E a quantidade de gente que falou que se fosse com o Islã, se fosse com o tema sobre Maomé, aquilo ali não teria Olimpíadas. Pode acreditar que não teria Olimpíadas. Como isso estaria no caos. Mas como o cristianismo expressa uma religião de paz, pelo menos nesses dias, nesses séculos, né? Então eles se sentem na liberdade de profanar. E é sempre assim, é atacar Yeshua, é atacar o Novo Testamento. Né? Aqui você tem uma imagem de como realmente foi aquela ceia, né? De como realmente foi aquele Pêssar. Né? Claro que é diferente ali do afresco, é diferente ali daquela tela, porém, volto a dizer, queridos, que a tela ela vai procurar expressar esse momento e não vai tirar, ou seja, a mensagem em si do que ela representa, porque ela vai representar essa nova aliança. Então, isso é o que está escrito na segunda carta de Paulo a Timóteo 3, do 2 ao 4. Veja o verso. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos. Esse é o tema nosso aqui. Né? O profano ele não reconhece o sagrado. Sem afeto natural, irreconciliável, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Queridos, mais literal do que isso não existe. Rav Shaul trazendo a mensagem profética. É isso que aconteceria nos últimos dias e nós estamos vivendo esse Acharit Amim. Nós estamos vivendo esses últimos dias. Porque é impossível uma mensagem que vai para todas as nações, uma mensagem profana como esta. Agora não para aí não.
Porque se isso não bastasse, porque eles fizeram isso em cima de uma ponte, né? E, ou seja, ali aonde é a rua, né? Ou seja, a ponte, a câmera ela filma daqui como se estivesse na água, por isso que ela pega aquele cenário ali como se fosse a Santa Ceia. Mas a mesa é uma pista de desfile de moda, aonde desfila todo tipo de gente, expressando o que sempre? A homossexualidade. Expressando sempre o quê? O movimento LGBT. E vai culminar com a maior profanação, que é a apresentação do deus Dionísio, o deus grego Dionísio, que para os gregos era Dionísio e para os romanos era o deus Baco, o deus do vinho, o deus da bebida. Né? E olha só que coisa horrível, que não tem como a gente não se indignar com isso, não tem como a gente ficar calado em relação a isso, porque é verdade a afronta espiritual que eles fazem sem terem medo de consequências, porque não temem mais a Deus. Eles são mais amigos dos deleites, do que amigos de Deus. Simplesmente, queridos, provoca em nós esse sentimento de abominação, de nojo. Quem foi Dionísio é o mesmo deus Baco para os romanos, Dionísio para os gregos, era o deus do vinho. E esse homem desnudo ali, né, seminu, expressando o quê? Em cima da mesa, que seria a representação da Santa Ceia, ele está ali no meio de frutas, de comidas, de flores, como expressando que toda aquela expressão, que eu vou usar a expressão que é usada, o bacanal, por causa do nome Baco, né, que é claro que vai ter aquela conotação de orgia, mas essa é a realidade. E olha o que eles fazem, colocam essa cena em cima da mesa que representaria a mesa da Santa Ceia. Queridos, é impossível uma pessoa achar que isso é arte. A pessoa que acha que isso é arte, ela não tem nenhuma conexão com a Kadosh Baruch Hu, com Deus, com o santo bendito seja. Ela não tem nenhum temor aos céus. Ela está totalmente conectada aos prazeres da carne, desse mundo. Ela está totalmente dirigida pelo Espírito que opera hoje nos filhos da desobediência. E aqui a gente tem a palavra apontando para isso. A gente pode falar aqui do Sefer Hit Galut, Apocalipse capítulo 22, verso 15. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Não para aí a carta de Rabi Shaul de Paulo aos Colossenses 3:5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, vai provocar que a pessoa fique de fora. Mas quanto aos tímidos, Apocalipse 21:8, quanto aos tímidos e aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. E nós terminamos com a primeira carta de Rabi Shaul de Paulo aos Coríntios 6:10. Não erreis, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Queridos, nós vamos terminando aqui, mas é muito importante que você tenha isso no seu coração. Fica aqui o nosso sentimento de repúdio a tudo que foi apresentado e da maneira como foi apresentado aqui na abertura dessas Olimpíadas, mostrando que os símbolos religiosos, em especial, que volto a dizer mesmo que seja uma tela, um afresco com uma representação de Yeshua, seus discípulos católica, né? Ou seja, às vezes uma apresentação ali um tanto equivocada da ceia que houve realmente do persa judaico,
que Yeshua realizou com seus discípulos, mas a representação, ela expressa, ela aponta para algo que realmente era sagrado, que foi uma ação que Yeshua estabeleceu, ou seja, o cumprimento de uma palavra profética. Então aqui estamos trazendo essa palavra e também para você. Você precisa se posicionar nesses últimos dias. Não é porque aqui nós estamos falando de esporte, nós estamos falando de ginástica, nós estamos falando de tantas coisas boas, cultura que vai passar nessas Olimpíadas. Já falei que em outro momento a gente faz um estudo até mais aprofundado sobre as Olimpíadas para mostrar todo o seu contexto pagão, mas aqui é impossível ficar quieto ou indiferente a toda essa abominação. E olha que eu só trouxe aqui 3 pontos. Existem outros dentro dessa Olimpíada agora de Paris de 2024. As Olimpíadas estão correndo, mas fica aqui esse alerta, posicione-se, esteja atento às coisas que estão acontecendo nesse mundo, porque aquele que opera, né, nesses dias, que é o príncipe das trevas desse século, ele está atuante. E nós precisamos estar atentos e alertas e conectados cada vez mais com a presença de Deus. Que o Eterno vos abençoe. Nós vamos terminando esse vídeo por aqui e vejo você no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom.